Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar a incrível e inspiradora história de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica e um dos apóstolos mais queridos de Jesus Cristo. Fique conosco até o final para descobrir todos os detalhes da vida deste grande santo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que mais te tocou nessa história. A história de São Pedro começa na antiga cidade de Betsaida, na Galileia, uma região situada no norte de Israel. Pedro, cujo nome original era Simão, nasceu aproximadamente no ano 1 depois de Cristo. Ele era filho de Jonas e irmão de André, que também se tornaria um dos apóstolos de Jesus. Simão e André trabalhavam como pescadores no mar da Galileia, um trabalho árduo mas comum na região. Eles viviam na cidade de Cafarnaum, que se tornaria um importante centro de atividades para Jesus e seus seguidores. A vida de Simão como pescador mudou radicalmente quando ele conheceu Jesus. Vamos descobrir como esse encontro transformou Simão em Pedro, o rocha sobre a qual a igreja seria edificada. Simão conheceu Jesus através de seu irmão André, que já seguia Jesus após ouvir o testemunho de João Batista. Em um dia comum de trabalho, Jesus viu Simão e André lançando suas redes no mar e disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Imediatamente, eles deixaram suas redes e seguiram Jesus. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, que significa rocha. Esse novo nome simbolizava a missão especial que Jesus tinha para ele: ser o fundamento da igreja. No Evangelho de Mateus, Jesus diz: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Pedro foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Ele testemunhou muitos milagres, participou de eventos importantes e recebeu ensinamentos diretos de Jesus. Vamos explorar alguns desses momentos cruciais. Um dos momentos mais marcantes da vida de Pedro foi a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Pedro, junto com Tiago e João, viu Jesus transformado em glória, conversando com Moisés e Elias. Pedro, tomado de emoção, sugeriu construir 3 tendas para eles, mas uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi." Outro momento significativo foi quando Pedro andou sobre as águas. Em meio a uma tempestade, Jesus veio ao encontro dos discípulos caminhando sobre o mar. Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus, e Jesus o chamou. Pedro começou a caminhar, mas, ao sentir o vento, ficou com medo e começou a afundar. Jesus o resgatou, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Esses eventos mostraram tanto a fé quanto as fraquezas de Pedro, retratando-o como uma figura profundamente humana e próxima de todos nós. Na última ceia, Jesus avisou Pedro que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro, cheio de confiança, afirmou que jamais o negaria. No entanto, após a prisão de Jesus, Pedro negou conhecê-lo 3 vezes, conforme predito. Na madrugada seguinte, ao ouvir o galo cantar, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus e chorou amargamente. Essa experiência foi dolorosa, mas crucial para seu crescimento espiritual. Após a ressurreição de Jesus, Pedro encontrou redenção. Jesus apareceu a ele e perguntou 3 vezes: "Pedro, tu me amas?" Cada vez que Pedro respondia afirmativamente, Jesus o instruía a cuidar de suas ovelhas, reafirmando sua missão de liderar a igreja. Após a ascensão de Jesus, Pedro assumiu um papel de liderança na igreja primitiva. No dia de Pentecostes, ele pregou com grande poder, e cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Pedro se tornou o porta-voz dos apóstolos e desempenhou um papel central na disseminação do cristianismo. Pedro viajou para várias regiões, pregando e realizando milagres em nome de Jesus. Ele enfrentou perseguições e prisões, mas sua fé inabalável continuou a inspirar os primeiros cristãos. Por fim, Pedro foi a Roma, onde liderou a comunidade cristã. Segundo a tradição, ele foi martirizado durante a perseguição de Nero, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, pois não se sentia digno de morrer da mesma maneira que seu mestre. O legado de São Pedro é imenso. Ele é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica, e seu papel como líder espiritual continua a ser uma fonte de inspiração. A Basílica de São Pedro no Vaticano, construída sobre seu suposto local de sepultamento, é um dos locais mais sagrados e visitados do mundo. São Pedro é lembrado por sua fé, seu amor por Jesus e seu papel crucial na formação da Igreja. Sua vida e seus ensinamentos continuam a guiar milhões de cristãos ao redor do mundo. A história de São Pedro é um poderoso testemunho de fé, arrependimento e redenção. Se você se sentiu tocado por essa história,
Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Gostaríamos de saber como a vida de São Pedro impactou sua fé. E, claro, inscreva-se no nosso canal para mais histórias inspiradoras e conteúdos sobre a fé católica. Até a próxima!